Bom, esse momento, esse tópico aqui é o é o tópico em que eu vou tratar sobre o movimento das escolas modernas, no caso, especificamente tratando da Escola Moderna de Barcelona e depois a Escola Moderna número um e número 2 de São Paulo, mais a número um, né? Porque essas duas são as que eu trabalhei e que eu trabalho, né? Atualmente eu tenho trabalhado como objeto no mestrado a Escola Moderna de Barcelona. É uma experiência que esteve muito vinculada ao movimento anarquista pelo fato de que alguns, né, integrantes principais, fundadores, eram conhecidos, mesmo que não se auto-intitulavam, mas o Ferrer, por exemplo, que é ainda uma. Parece que ainda há um dissenso, né, sobre isso, ainda que muitas vezes ele não dizia que era anarquista, mas às vezes talvez era mais para escapar mesmo das questões, né, das pessoas. E aí nós temos aqui essa experiência mais conhecida, muito conhecida no mundo, que se espraiou, o modelo de ensino dela se espraiou pelo mundo, graças também a essa circulação das ideias, das práticas do movimento anarquista, né? A Escola Moderna de Barcelona, ela foi fundada no ano de 1901, né, na Espanha, em Barcelona, né, uma experiência catalã, e ela teve suas atividades encerradas, né, no ano de 1906, né. Foi uma experiência idealizada pelo catalão Francisco Ferrer i Guàrdia, que nasceu em 1859 e morreu em 1909, considerado um pedagogo, pensador, né, e anarquista, né. É, a criação alguns autores, né, trazem que a criação da Escola Moderna de Barcelona tem muito a ver com a própria experiência do Ferrer, é, a militância dele, mas também da influência que ele teve das ideias e práticas do movimento anarquista, da experiência do orfanato Prevost, do Paul Robin, que eu comentei, e dessa influência que, né, as ideias anarquistas tinham nele, principalmente também pensando no programa de ensino para o programa do Comitê para o Ensino Anarquista, né? E, como eu disse, esse modelo pedagógico racionalista, o que ele chamava de educação racionalista, racionalismo humanitário também aparece algumas vezes, né? Esse modelo pedagógico de uma escola racional, para alguns autores, foi construído, né, baseado no programa educacional do Comitê para o Ensino Anarquista, que eu já comentei, de 1862. Né? O programa que essa escola defendia era principalmente essa defesa da educação científica e racional, né, educação laica, anticlerical, né, a coeducação de sexos, a qual eles chamavam de coeducação de sexos, né, esse ensino misto. O Ferrer defendia essa uma educação de classes, que para ele era uma perspectiva em que crianças ricas e pobres estudassem juntas, como uma maneira de diminuir os preconceitos, como se essas crianças no futuro não fossem, né, reproduzir preconceitos sociais ao se entenderem como iguais, né? E a educação integral também, embora eu esteja na minha pesquisa, né, atualmente eu estou investigando ainda bastante coisa, na verdade, da Escola Moderna de Barcelona, então não é meu foco investigar, não é meu foco o problema da educação integral, né, mas também isso é importante como aparece, né, se isso foi realmente posto na escola, nessa não separação entre o manual intelectual, né, é algo em que é, é importante de pensar, né, no problema que eu estou pensando, né, e o que o Ferrer chamava de higiene da infância,
pensando realmente essa perspectiva da higiene mesmo, né, na escola, né. A Escola Moderna de Barcelona contou com na primeira no primeiro nos seus primeiros anos, em 1901, 1903, a diretora dela não foi o Ferrer, foi uma professora, uma educadora chamada Clémence Jacquenet, uma francesa, uma pedagoga francesa, que era uma amiga do Ferrer, foi aluna dele, porque ele ensinava espanhol, ele ensinou espanhol na França, ela foi aluna dele, e quando ele fez esse empreendimento da Escola Moderna de Barcelona, ele a convidou para que desse aulas, porque ela era muito mais preparada para isso, né? Ela entendia muito mais, ela já tinha sido professora anteriormente, em outro contexto e tudo mais, e ela foi professora até o ano de 1903, e depois eu estou investigando isso, mas né, não, também é algo que eu estou lendo nas referências dos trabalhos anteriores que investigaram essa experiência, né? Houve conflitos entre os dois e ela não continuou como diretora depois, né? Depois até o ano de 1906. E aí o Ferrer assumiu. Mas a escola contava também com outros professores, com a presença de pessoas que eram próximas ao Ferrer, professores catedráticos que ministravam aulas em uma universidade na Espanha, né? E que davam conferências aos domingos para as crianças e as famílias, né? Conferências principalmente centradas em questões científicas mesmo, em questões de higiene, sobre medidas profiláticas, doenças, tentavam instruir nessa perspectiva realmente científica, né? Então, eu ainda não me sinto muito confortável para dissertar tanto sobre a Escola Moderna de Barcelona, porque eu ainda estou analisando as fontes, né? Eu vou mostrar uma das fontes que é uma das fontes principais produzidas pela Escola Moderna de Barcelona, né? Mas, basicamente, essa era a defesa do seu programa, né? E o Ferrer, né? Eu mostrei uma imagem anterior dele, né? O Ferrer, ele, como eu disse, ele foi um cara que foi o repertório dele, né? Foi o repertório teórico, né? Foram muito basilares para influenciar a formação dessa escola, né? Porque ele também via que essa escola era um caminho para mudança de transformação social na Espanha, pensando que a Espanha também tinha suas próprias questões ao que eles entendiam como um atraso educacional, né, referentes às escolas e à presença massiva da Igreja Católica, por ser um país, né, muito católico, né? E também tinha muitas questões políticas acontecendo naquele contexto, né? Então, era uma experiência que tinha suas especificidades, de por que também defendia esse ensino racional, né? E que também esse racionalismo tem muito uma herança de uma percepção da razão, tradição iluminista mesmo, né? Ainda que com algumas diferenças no tempo, assim. O Ferrer, ele inicialmente, né, acho que é importante falar dele um pouco, porque ele teve inicialmente uma trajetória com os republicanos no início da vida dele, né, de militância. Depois, quando ele foi morar na França, ele estabeleceu relações com pessoas do movimento anarquista, né, ele foi professor de espanhol na França, né, e quando ele foi professor de espanhol, e se voltou a pensar outras possibilidades de mudança social que não tivessem a ver com, né, ele se distanciou um pouco desses processos mais diretos políticos, né? Ele pensava na educação, né, como uma mudança social, né, como um meio revolucionário, né? A Escola Moderna de Barcelona, ela só existiu mesmo, ela tinha certa condição ele tinha certa condição de dinheiro para ao ter criado essa escola, porque ele conheceu uma pessoa, uma mulher, né, que, enfim, acabou apoiando, né, familiarizada com as ideias anticlericais e científicas dele, né, ela concedeu, acho que ao morrer, ela concedeu recursos financeiros para a criação, uma herança
para a criação dessa escola racionalista na Espanha. Então, o Ferrer criou a Escola Moderna de Barcelona, né, em 1901. Daí, em 1906, ele recebeu uma ordem de fechamento, né, pelo Estado, devido a atentados que estavam acontecendo com, principalmente questões, atentados políticos contra a família real, relações que se atribuíram a culpa a ele, né, nesse contexto, né? Ele foi preso. E daí houve um episódio, depois de ele ser solto em 1907, né, em que ele dedicou esse tempo para fazer uma propaganda do ensino racionalista, da causa racionalista, né, houve um evento na Espanha chamado Semana Trágica de Barcelona, né, e aí o Ferrer foi acusado de ter participado desse evento, de ter sido um dos mandantes nesse evento. Ele foi preso, e mesmo com muitas mobilizações, porque ele realmente conhecia, ao que parece, ele conhecia muita gente, ele tinha uma rede de pessoas, intelectuais que o apoiavam, de anarquistas que o apoiavam, né? Mesmo com uma grande rede dentro disso, ele foi morto, né? Ele recebeu uma ordem de fuzilamento pelo governo espanhol em 13 de outubro de 1909, né? A morte do Ferrer foi um marco, porque a partir da morte do Ferrer, ele se tornou um mártir, né? Nos jornais da imprensa anticlerical no Brasil, a Lanterna, o jornal Lanterna, por exemplo, ele aparece como o Giordano Bruno do século XX, né? O mártir da causa da educação popular. Ele foi levado a esse status de mártir neste contexto, né? Por ter sido morto, né? Por ter defendido essa proposta, né? Ter criado essa proposta de escola, né? Original naquele contexto, né? E que batia de frente ali, que incomodava a igreja e o Estado também, né? Aqui eu trouxe essas imagens aqui, eu esqueci de colocar a referência, tá? Mas essa imagem aqui é uma imagem uma fotografia da época de uma das classes da escola moderna, né? Que eu também estou investigando isso. É possível perceber aqui, né, esse material, a formalidade mesmo de uma escola, né, de uma instituição de ensino formal escolar mesmo, né, com cadeiras, com mobiliário escolar, com lousa, quadro negro, materiais espalhados pelas paredes, algo muito comum da defesa dos métodos modernos de ensino, né, da renovação pedagógica, os métodos de ensino intuitivo, essa presença de mapas, de materiais, enfim. Essa fotografia foi uma fotografia que me foi disponibilizada pela Fundação Francisco Ferrer e Guardia, presente na Espanha, em Barcelona. Essa fundação ela faz a salvaguarda da documentação do Francisco Ferrer e da Escola Moderna de Barcelona. Existe, né, lá eles disponibilizam de forma digital, né, uma biblioteca digital, mas você também pode conferir presencialmente. Mas ainda bem que, né, existe a possibilidade de que eu pudesse investigar de forma virtual, né, senão não seria possível realizar essa pesquisa de outra forma no momento. E eles têm uma série de documentos, né, iconográficos, fotografias, eles têm livros, as publicações que foram produzidas pela editora Escola Moderna de Barcelona, porque a Escola Moderna de Barcelona também tinha uma editora que publicava livros e que também se espraiou pelo território espanhol com a divulgação, né, publicização de muitos livros que eram ofertados, por assim dizer, nas escolas, em escolas que também se inspiraram na Escola Moderna de Barcelona e fundaram escolas laicas e que utilizavam desse material didático, né? Esta imagem, La Escuela Moderna, publicaciones La Escuela Moderna, póstuma explicación y alcance de la enseñanza racionalista, um livro, é a sistematização das ideias do Ferrer. O Ferrer, depois que ele foi, antes dele morrer, ele escreveu, né,
acho que no momento que ele estava fazendo as divulgações as campanhas do ensino racionalista pela Europa, né, ele escreveu o que ele propunha na sua obra, né, na obra da Escola Moderna de Barcelona. E depois da sua morte, esses escritos eles foram sistematizados em uma obra, em um livro. Esta obra, essa imagem, seguia a digitalização da primeira edição de 1913, né? Foi publicada pelos seus apoiadores, né? Pessoas próximas a ele, acho que o Anselmo Lourenço, pela própria editora Publicações de la Escuela Moderna, né? No Brasil nós temos uma edição em português, acho que foi editada em 2014 pela Biblioteca Terra Livre, que tem que foi, né, uma edição atual sobre este livro, mas eu quis trazer essa imagem aqui, que também é uma fonte, né, com a própria idioma, né. E aqui eu trouxe também essa imagem, né, de uma parte do livro, né. Eu queria só ler aqui essa imagem que eu trouxe aqui, que eu peguei desse livro, né, da obra, da primeira publicação do livro La Escola Moderna. Acho que originalmente esse excusado es por conseguinte, na obra está na página 41, mas eu vou ler a tradução aqui né, deste livro traduzido, né, a edição que eu falei em português pela editora, pela Biblioteca Terra Livre, publicada em 2014 mesmo, né? E aqui na página 39, no capítulo que também originalmente na primeira edição é Responsabilidade Aceita, capítulo 3, a tradução dessa imagem diz assim: é desnecessário, por conseguinte, dizer que na escola moderna todos os conhecimentos de caráter científico terão representação proporcional, servidos pelos métodos mais progressivos que a pedagogia conhece hoje, assim como pelos instrumentos e aparatos que são os ramos da ciência, e o meio condutor mais potente para trabalhar na inteligência dos educandos. Como a fórmula mais sucinta, pode-se dizer que as lições de coisas substituirão ali as lições de palavras, que tão amargos frutos têm dado na educação de nossos compatriotas. Eu quis trazer essa parágrafo do Ferré, né? É um texto do Ferré sobre o programa da Escola Moderna de Barcelona, né? E aqui essa defesa que ele traz da ciência, né? Dos métodos mais progressivos da pedagogia. Então, não é essa rejeição dessa renovação pedagógica, né? Pelo contrário, né? Há essa apropriação, essa inclusão de pensar os métodos modernos da pedagogia nessa escola, né? Ao que, neste caso, né, sendo uma escola racionalista e de orientação libertária, também se colocava junto a essa perspectiva moderna, né? A escola moderna, né? E essa referência ao método das lições de coisas, né? Ao método também conhecido como método de ensino intuitivo, substituindo as lições de palavras ou a crítica ao que eles fazem as outras escolas, né? A crítica à memorização, né? Em que se repete, se dita e repete, mas não se ensina a pensar, a refletir sobre o que está sendo trabalhado, ensinado neste contexto, né? Então eu quis só demonstrar um pouco dessas palavras do Ferré, dessa defesa que ele faz da ciência e dos métodos de ensino modernos daquele momento, né? Aqui é um pouco das fontes, na verdade, né? Estas imagens, elas estão presentes, essas imagens estão presentes em uma das fontes, das principais fontes da Escola Moderna de Barcelona, o Boletim de la Escuela Moderna, que era um impresso pedagógico de divulgação da Escola Moderna de Barcelona, divulgação do ensino racionalista, e que divulgava as atividades da escola, e além das atividades, textos também
textos em que eram feitos textos de autores, de pedagogos, de médicos, de anarquistas aparecem também, de feministas, que defendia o método de ensino racionalista, a educação laica, a ciência, principalmente, né? E não há essa referência explícita a dizer essa é uma escola anarquista, né? Porque também não era só a Clemência Jacquet não era anarquista, a diretora, por exemplo, mas tinha uma inspiração justamente por estar centrada naquelas premissas das propostas de ensino anarquista, né? Essas fotografias, imagens que estão presentes dentro do boletim, né? Em uma coletânea ao final do boletim. E aqui eu trouxe algumas imagens para trazer, né? As turmas da escola, né? No caso, essa divisão em que eu também estou tentando investigar como aparece essa divisão em séries, né, nesse programa, nesse currículo da Escola Moderna de Barcelona, né, entre primeiro ano normal preparatório, curso médio, segunda classe preparatória e classe infantil, como eles chamavam de párvulos, ou esse ensino com as crianças, né, a educação infantil, né, que entendemos com educação infantil hoje, né, e para a época esse avanço em que era meninos e meninas estudarem juntos, né, percebe-se em como que a presença da não separação de gênero, né, ainda que exista uma separação de gênero na divisão dos corpos, das imagens, né, ainda assim a escola tinha essa perspectiva avançada, essa resistência, né, de propor esse tipo de ensino, esse tipo de coeducação, né. Aqui é só para trazer um pouco, né, dessa fonte, né, do Boletim de la Escuela Moderna. Essa é a primeira edição do boletim, edição número 1, de 30 de outubro de 1901, quando a escola foi inaugurada praticamente, né? E aí eu trouxe aqui essa primeira edição e eu acho que a edição número 9, em que tem um texto falando sobre o Herbert Spencer, uma figura, um personagem também, um intelectual também, que aparece muito nos textos com essa defesa da ciência, né? Ainda que também e com perspectivas evolucionistas, enfim, ainda que com muitas diferenças também na forma de pensar do Darwin, por exemplo, mas eles se apropriavam também do discurso desses intelectuais, desses cientistas, e traziam textos referenciando a perspectiva deles no boletim, né? Aqui no boletim também eu trouxe também como era divididas, né, o que a proposta de se ensinar, né, as disciplinas, né, ciências naturais, ciências físicas, ciências matemáticas, letras, né? Então, algumas das disciplinas que provavelmente eram ensinadas na Escola Moderna de Barcelona.